Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha. Terça-feira, 9 de dezembro, o Alexandre de Moraes está em total desespero. Eu vou te mostrar inclusive dois vídeos aqui que estão separados junto comigo, que nada mais nada menos que Cláudio Dantas, que é um jornalista da Cruzoé, do Antagonista, da UOL, ele faz um monte de coisa por aí afora. Ele conta que o Alexandre de Moraes está totalmente desesperado e eu preciso confessar para você uma coisa que os bastidores estão contando e a mídia nem vai te falar. O sonho, olha o que eu vou te falar, o sonho do Alexandre de Moraes era se tornar presidente da República, segundo a mídia nos bastidores. Ele queria ser. Você tá vendo como que as coisas começam a se encaixar em cima da mesa? O Alexandre de Moraes, ele tinha a intenção de se tornar presidente da República do Brasil. Aí você fala, que jeito? Ah, meu amigo. Ah, se eu te dissesse. Ah, se eu morasse num país livre para poder contar para você. Acontece que o Flávio Bolsonaro, ao anunciar a sua candidatura como presidente da República do Brasil, a primeira pesquisa feita por eles dá Flávio Bolsonaro empatado no segundo turno com Lula. Eles ficaram totalmente desesperados. Não tem Tarcísio, não tem Caiado, não tem absolutamente nada. Você vai ver o comentário de Cláudio Dantas falando que o Alexandre de Moraes simplesmente está tentando arrancar o cabelo de tão nervoso que ele está. Olha, eu estou apurando uma notícia. Tem hoje terça-feira, tem o julgamento do caso do Felipe Martins. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. De repente isso já até aconteceu. Tem muita coisa para acontecer. Eu quero dizer para você que eu tô apurando uma notícia onde o Washington está cogitando a liberdade do presidente Bolsonaro. Não vou te contar agora porque eu tô apurando. Mas por isso eu convido você para estar junto comigo, para poder compartilhar, para dar o seu like, para se inscrever no canal. Vem para cá junto comigo, para que juntos possamos falar das coisas do nosso Brasil, para que possamos lutar pelo nosso dia a dia. Tem muita coisa acontecendo. Não dá nem para prever nada, tá? É por isso que eu quero contar com você, para dar o seu like, para compartilhar, para se inscrever no canal. Tem um botão aqui embaixo. Aliás, verifica para mim se está ficando like. Tem um botãozinho aí, verifica se está ficando like. E compartilha para outras pessoas nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Vem junto comigo, tem link para você participar do meu grupo do WhatsApp aqui, que tem muita coisa acontecendo no nosso Brasil. Eu rapidamente, em 30 segundos, eu quero falar dos produtos da empresa RPN, eu vou falar desse combo, dos combos que estão passando aqui na tela, que hoje tem uma condição totalmente especial para você. Vamos pro primeiro aqui rapidamente, que eu tenho que ir para notícia, não posso falar muito disso aqui. É o combo capilar. Meu amigo, tá até caindo aqui, nem vou pegar para não ter que baixar aqui, ó. O combo capilar é o produto que está aqui do lado, que é o Hair Elixir, a ampola do hormônio do crescimento e o Hair Cap. Se você está querendo fazer o seu cabelo voltar a crescer de verdade, você tem uma oportunidade hoje na compra de 3 produtos com frete grátis e uma condição totalmente especial. Você pode comprar diretamente pelo nosso site rededeprodutos.com, que tem toda a segurança garantida. Para você ter ideia, o nosso marketplace ele está na mesma plataforma de segurança do que o Boticário, do que Cacau Show, do que Magazine Luiza, no mesma plataforma de segurança, para você ter ideia da seriedade que a gente trata com você. Ou você pode ligar no número que está aqui embaixo, 0800 355 3000, e comprar os nossos produtos testificados para você recuperar teu cabelo. Por que você vai esperar mais? Está aqui, ó. Olha aí, olha a foto desse homem. Olha você olhando no espelho e falando, caramba, é isso que eu quero para mim. Tem que fazer um tratamento. Não é milagre e ninguém vai te vender fantasia. Nós estamos falando de um produto sério que recupera o teu cabelo. Se você quiser comprar o seu, passa a mão no telefone e liga para 0800 355 3000. Como também, aqui é a ampola do hormônio do crescimento, ó. Eu vou te dar a ampola do hormônio do crescimento, eu vou te dar ela. Se você comprar o produto capilar hoje, vou dar para você, tá? Destaque aqui, ó. Ela custa R$187, mas eu vou te dar ela de presente. Ó, o curcumã é para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático e fibromialgia. Se você tem algum tipo de inflamação desse tipo, você tem que comprar o produto que vai
resolver o seu problema de verdade. Quanta gente nós temos aqui, quantas, que liga, manda carta, manda e-mail, manda WhatsApp, falando, Alberto, tinha uma inflamação que não tinha fim. Acabou com o produto Curcumã. E lembrando você que chegaram na nossa empresa, testificado, gente, procura saber esses produtos que você compra por aí, tem teste, viu, de estabilidade. Vitamina D3 com K2, vitamina B12 e ferro. São as vitaminas mais procuradas hoje no Brasil e nós temos aqui a melhor. Com teste de estabilidade você vai conseguir fazer um bom negócio. Passa a mão no telefone agora, liga para 0800 355 3000, vem junto comigo. Ó, eu vou trazer para você aqui 2 vídeos do Cláudio Dantas, pra gente poder entender o que tá acontecendo. O primeiro é muito interessante, porque você vê a mídia que até ontem ficava defendendo o ministro Alexandre de Moraes, que até ontem o único problema era o Bolsonaro, agora reagindo ao contrário. Eles não esperavam que em pouco tempo, anunciou o Flávio sábado, hoje é terça, amigo, ainda o cara já tá empatado na pesquisa com o Lula, na pesquisa deles. Eu mostrei uma ontem aqui de uma notícia que caiu como uma bomba no Palácio do Planalto, que a inteligência artificial mostrava o Flávio na frente. O Flávio vai ser presidente da República do Brasil. Escuta o que eu estou te dizendo. O Flávio tem um preço para desistir. Ele chegou a falar, sabe, não, vou desistir. Soltem meu pai. Não querem? Olha aqui que o Cláudio Dantas fala. Eu queria ver a cara do Alexandre de Moraes agora, porque o Jair Bolsonaro deixou o governo já tem 3 anos. Desde então foi perseguido, foi submetido aí a uma série de processos inconstitucionais e ilegais, perdeu os direitos políticos, depois foi trancafiado, levou tornozeleira, censurado, foi deixado aí incomunicável, agora condenado a 27 anos de cadeia, está preso, não consegue nem falar com a família direito, fora toda a campanha de difamação, ao qual ele foi submetido. E o único objetivo do Alexandre de Moraes era o quê? Acabar com o Jair Bolsonaro, acabar com o bolsonarismo, extirpar o bolsonarismo da política brasileira. E aí é a primeira vez que o Bolsonaro diz, olha, esse nome vai ser o meu sucessor. É o filho 01, o senador Flávio Bolsonaro, anunciou a sua candidatura, ungido pelo pai. Nós tivemos aí nos últimos 3 dias a imprensa dizendo, tripudiando da candidatura, falando opção de asneira, análises superficiais, etc. Uhum. E hoje sai a primeira pesquisa, a primeira pesquisa eleitoral com o nome do Flávio Bolsonaro, ungido pelo pai, e ele aparece empatado com o Lula num eventual segundo turno. E aí? E nem começou a campanha. Aliás, é isso. Ele anunciou a candidatura na sexta. Desde então não saiu da mídia, o 4º dia seguido em que o Flávio Bolsonaro está pautando a mídia. Hoje tem um encontro com a turma do Centrão para poder fazer ali um ajuste, um alinhamento, em relação à estratégia. E o fato é que Jair Bolsonaro, mesmo preso, mesmo incomunicável, continua pautando o debate no Brasil, continua pautando a política e permanecerá. Então, Alexandre, não adianta, você tentou matar, você bateu, a massa só cresceu. Só cresceu. É o que acontece quando o judiciário, quando o STF, no caso aqui, tenta se meter em política. A política, ela vem da sociedade. Pessoas que são eleitas com milhões de votos, elas representam essa sociedade. Exatamente. Então, quando Jair Bolsonaro tenta prender, calar, matar politicamente, ou até fisicamente, uma liderança política, ele está tentando fazer isso com 60 milhões de pessoas. É muito difícil. Não dá para matar 60 milhões de pessoas. É impossível você ir contra um movimento popular de tamanha expressão. Também acho. Então até aqueles aí, jornalistas, estão tripudiando ainda, dizendo que não tem chance, que o Flávio Bolsonaro, essa candidatura não vai adiante. A gente sabe, ele colocou o preço ontem, né? Ele falou na entrevista para a Record, até comentei naqueles artigos que eu escrevi, também no vídeo que eu gravei, se for aprovada a anistia, ele retira a candidatura. Ele quer ver o pai reabilitado politicamente. Não sei se é possível, mas talvez seja possível pelo menos a anistia e ele ser libertado. Se isso não acontecer, o Flávio Bolsonaro terá de levar a sua candidatura adiante. E quem achava que ela não tinha potencial de vitória, agora começa a se surpreender e precisa rever
e refazer a sua análise. Vamos esperar naturalmente as próximas pesquisas, mas não dá para você brigar com os fatos. Verdade. O STF, gente, nunca deveria ter se metido na política. Verdade. Nunca deveria ter entrado nessa arena. Deveria guardar a Constituição apenas. Sim. Então, infelizmente, essa situação que nós estamos vivendo agora, ela é o efeito prático, né, de uma agenda artificial, de uma tentativa artificial de se enterrar uma liderança política. As lideranças políticas, todas elas têm o seu ciclo. Movimentos políticos, historicamente, têm o seu ciclo de crescimento, de ocaso, né, de desgaste. E o Alexandre de Moraes nunca respeitou isso. Ele acha que vai ser na marra. Na marra não vai. Ao contrário. É bem possível que essa candidatura do Flávio Bolsonaro acabe trazendo muito mais gente para esse campo. Para o campo da direita, para o campo das liberdades, para o campo da democracia, da verdadeira democracia. O STF está exposto, o Lula está mais exposto do que nunca e agora deve estar com medo. A ditadura está exposta. Como eu disse ontem, a candidatura do Flávio Bolsonaro acaba sendo uma candidatura de protesto. Não é só do protesto de uma família, de um clã político. É o protesto de toda uma nação, ou pelo menos da maior parte dela. Aqui, só para você ter ideia, para a gente poder raciocinar sobre isso que o Cláudio Dantas falou. Você imagina essas famílias de pessoas que estão presas, são milhares de pessoas, milhares. Pessoas que estão refugiadas, pessoas que estão fugitivas. Imagina essas pessoas na cidade delas, como é que tá esse borbulhão. O Flávio Bolsonaro vai ganhar essa eleição se não tirarem o presidente Bolsonaro da cadeia. É a realidade. Cláudio Dantas é um cara muito sensato. Às vezes dá até umas varadas na água, mas fala uma verdade. O Flávio Bolsonaro vai explodir o Planalto. E sabe o que é melhor? Nem começou a campanha. Começamos a processo eleitoral, né? O ritmo, menos de um ano. Estamos dentro de um processo. O Flávio vem para fazer a coisa virar de ponta cabeça e eleger. Não só ele como presidente da República, mas também a maior quantidade de senadores de direita do Brasil. Aí, meu amigo, nós é que não podemos errar. Aí nós não podemos errar. Vai vir os Estados Unidos verificar a urna, vai vir os Estados Unidos verificar a eleição de perto, vocês vão ver o que vai acontecer. Tá vendo como a gente tinha uma luz no fim do túnel e a gente não pode desistir? Tem muita coisa para acontecer hoje ainda. O ministro Fachin, atual presidente do STF, parece que foi adiante, ou tem ido adiante com o seu código de conduta para ministros. Tem encontrado resistência, claro, natural, de muitos ministros do STF, mas tem seguido adiante. Agora, não é um pouco de ingenuidade acreditar que ministros que não cumprem a Constituição cumpririam um código de conduta? Bom, por parte dos ministros que resistem, claro que isso parece uma bronca, uma espécie de puxão de orelha e por isso eles resistem. Eles não resistem porque estão com medo de descumprir o código de conduta, afinal, como eu disse, eles não cumprem nem a Constituição. Não é esse o receio. O receio é de uma exposição pública por meio desse código de conduta. Se sentem chamados à atenção, é mais isso. E por parte do Fachin, ele também sabe que ele não vai resolver o problema, afinal de contas ele não tem esse pulso e nem essa força toda. O que se quer é muito mais que haja por parte dos ministros que, enfim, resistem a agir de uma forma adequada, vamos dizer assim, dentro do STF, para que haja um pingo de pudor, já que eles não vão mesmo cumprir a sua função com total moralidade, que eles tenham um pingo de pudor ao descumprir as regras constitucionais ou mesmo as regras desse código de conduta. É mais por aí. O ministro Fachin quer um pingo de pudor e os ministros não querem tomar bronca. É nesse lugar em que nós estamos em que esse código de conduta se insere. Eu trago mais análises sobre esse caso e mais informações no vídeo que eu acabo de subir no meu canal do YouTube. Confere lá. E, no fundo, com o decorrer das investigações, esse quebra-cabeça e as explicações vão surgindo. E aqui a gente tem uma delas. A fundada suspeita de que no centro dessas articulações criminosas se encontra um personagem já conhecido, que é exatamente o filho do presidente Lula, o Lulinha. E hoje,
de maneira muito corajosa, parte da imprensa informa que tem um depoimento colhido pela Polícia Federal de 28 de outubro deste ano, prestado pelo senhor Edson Claro, que a base do governo, que vem aqui contar uma montanha de mentiras, blindou e que impediu que nós chamássemos aqui para ser convocado. E agora nós temos a chance de ir para o coração desse esquema criminoso, mas a base, os deputados aqui do PT, principalmente, senadores do PT, vão votar contra, porque não querem chegar ao coração desse esquema criminoso que vicejou e que escalou, e os números não mentem. Esse escândalo está no colo do governo Lula, e o governo Lula não tomou as providências porque havia gente graúda do governo Lula envolvido no Ministério da Previdência, no INSS, recebendo mesada. E agora essa notícia que nós deveríamos ter o dever de apurar, de uma mesada de 300 mil reais pagas pelo careca do INSS ao senhor Fábio Lulinha da Silva. Então é importante que o país saiba, esse fato não permanece mais escondido, e esses parlamentares que aqui o blindarem não estão dignificando e cumprindo com honradez os seus mandatos. Beira a prevaricação, a recusa em aprovar requerimentos de investigação do senhor Fábio Lula da Silva ou de convocá-lo para prestar depoimento. Teve gente que está perguntando aqui sobre esse negócio do telefonema, né, do Lula com o Trump. Vamos lá, isso que a gente passou É rápido bom, demais. vamos bora. falar rapidinho de novo, porque assim, cara, é uma canalice como que a imprensa manipula a informação para quem não acompanha a timeline, por exemplo. Se a pessoa só consome... Se você der uma olhada no feed de notícias de um ex ou de algum perfil de esquerda no Instagram, cara, você imagina assim, a Magnitsky não teve efeito nenhum, tá todo mundo tranquilo, não tem político de esquerda preocupado com nada, o Trump agora virou amigo do Lula e ponto. Se você acompanha a mídia de esquerda, é isso que você vai ter como conclusão. Friends do Lula e o Trump. Cara, é impressionante, cara. Best friends Impressionante. forever. Eu queria ver a cara do Alexandre de Moraes agora, porque o Jair Bolsonaro deixou o governo já tem 3 anos. Desde então foi perseguido, né? Foi submetido aí a uma série de processos inconstitucionais, ilegais, perdeu os direitos políticos, depois foi trancafiado, né? Levou tornozeleira, censurado, foi deixado aí incomunicável, agora condenado a 27 anos de cadeia, está preso, não consegue nem falar com a família direito, fora toda a campanha de difamação, né, ao qual ele foi submetido. E o único objetivo do Alexandre de Moraes era o quê? Acabar com o Jair Bolsonaro, acabar com o bolsonarismo, extirpar o bolsonarismo da política brasileira. E aí a primeira vez que o Bolsonaro diz, olha, esse nome vai ser o meu sucessor. É o filho 01, o senador Flávio Bolsonaro, anunciou a sua candidatura, ungido pelo pai. Nós tivemos aí nos últimos 3 dias a imprensa dizendo, tripudiando da candidatura, falando opção de asneira, análises superficiais, etc. E hoje sai a primeira pesquisa, né? A primeira pesquisa eleitoral com o nome do Flávio Bolsonaro, ungido pelo pai, e ele aparece empatado com o Lula num eventual segundo turno. E nem começou a campanha. Aliás, é isso. Ele anunciou a candidatura na sexta. Desde então não saiu da mídia, é o 4º dia seguido em que o Flávio Bolsonaro está pautando a mídia. Hoje tem um encontro com a turma do Centrão para poder fazer ali um ajuste, um alinhamento, né, em relação à estratégia. E o fato é que Jair Bolsonaro, mesmo preso, mesmo incomunicável, continua pautando o debate no Brasil, continua pautando a política e permanecerá. Então, Alexandre, não adianta, você tentou matar,
Você bateu, a massa só cresceu. É o que acontece quando o judiciário, quando o STF, no caso aqui, tenta se meter em política. A política, ela vem da sociedade. Pessoas que são eleitas com milhões de votos, elas representam essa sociedade. Então, quando Jair Bolsonaro tenta prender, calar, matar politicamente ou até fisicamente uma liderança política, ele está tentando fazer isso com 60 milhões de pessoas. É muito difícil. Não dá para matar 60 milhões de pessoas. É impossível você ir contra um movimento popular de tamanha expressão. Então até aqueles aí, jornalistas, estão tripudiando ainda, dizendo que não tem chance, que o Flávio Bolsonaro, essa candidatura não vai adiante. A gente sabe, ele colocou o preço ontem, né? Ele falou na entrevista para a Record, até comentei naqueles artigos que eu escrevi, também no vídeo que eu gravei, se for aprovada a anistia, ele retira a candidatura. Ele quer ver o pai reabilitado politicamente, não sei se é possível, mas talvez seja possível pelo menos a anistia e ele ser libertado. Se isso não acontecer, o Flávio Bolsonaro terá de levar a sua candidatura adiante. E quem achava que ela não tinha potencial de vitória, agora começa a se surpreender e precisa rever e refazer a sua análise. Vamos esperar naturalmente as próximas pesquisas, mas não dá para você brigar com os fatos. O STF, gente, nunca deveria ter se metido na política, nunca deveria ter entrado nessa arena, deveria guardar a Constituição apenas. Então, infelizmente, essa situação que nós estamos vivendo agora, ela é o efeito prático, né, de uma agenda artificial, de uma tentativa artificial de se enterrar uma liderança política. As lideranças políticas, todas elas têm o seu ciclo. Movimentos políticos, historicamente, têm o seu ciclo de crescimento, de ocaso, né, de desgaste. E o Alexandre de Moraes nunca respeitou isso. Ele acha que vai ser na marra. Na marra não vai. Ao contrário. É bem possível que essa candidatura do Flávio Bolsonaro acabe trazendo muito mais gente para esse campo, para o campo da direita, para o campo das liberdades, para o campo da democracia, da verdadeira democracia. O STF está exposto, o Lula está mais exposto do que nunca e agora deve estar com medo. A ditadura está exposta. Como eu disse ontem, a candidatura do Flávio Bolsonaro acaba sendo uma candidatura de protesto. Não é só do protesto de uma família, de um clã político. É o protesto de toda uma nação, ou pelo menos da maior parte dela. Não é uma loucura isso, né? É uma loucura, não a existência, mas eles acharem que isso vai passar em branco, que ninguém vai reparar, que isso vai ficar sob sigilo. Será que o Toffoli acha que o sigilo máximo que ele impôs ao caso do Banco Master também impediria que a gente soubesse que ele pegou um jatinho para ver jogo de futebol? Veja, e essa questão do advogado, aliás, do diretor de compliance do Master, né? Uma pessoa que é diretor de compliance do Master já devia... Ele é o compliance do Master. Imagina ele não só. viu nada, né? Pois é, imagina, não sei se a pessoa tem algum problema de visão. Só de ser compliance já é um problema. Pois é, agora, se não tivesse ninguém, já não é pro Toffoli pegar jatinho nenhum. Ainda mais com um advogado de uma das pessoas envolvidas no Banco Master. Então isso é uma completa loucura. Mas André, você falou assim, você acha que ele ia... achou que ia passar batido, que o povo não ia ver, mas de que adianta? Porque a gente sabe que a turma tá fazendo o que quer, mudando a Constituição com uma canetada. A gente viu essa questão que não se pode mais ter impeachment de STF, que isso não se diz mais aos senadores. Então assim, o que você acha que tá acontecendo para essas coisas acontecerem e a gente só ter que absorver e tá tudo bem? Pois é. Aliás, só um registro, esse advogado desse diretor de compliance, eu já participei, inclusive, de um debate com ele, e depois que acabou o debate, ele me bloqueou todas as redes dele. Que coisa boa. Uma pessoa que gosta muito da liberdade de expressão. Né? Enfim. E aí? Então, assim, o problema é esse, né? O que a gente está diante de um STF despudorado. Sim. Acho que... Ou com muito poder.
com muito poder e, em razão disso, despudorado, eu diria, né? Quer dizer, há uma depravação jurídica no país. A Constituição, ela foi rasgada, ela foi enxovalhada, ela foi simplesmente chacinada, vamos dizer assim. Você pega... ninguém mais tem pudor dentro do STF de dizer que a grama é azul. Sim. E tudo bem, eles se sentem confortáveis de dizer, não tem suspeição, tudo bem se eu andar de jatinho, tudo bem se o impeachment não for mais do povo. Porque, veja, esse negócio do impeachment é muito louco, porque a gente tem a lei de impeachment, que é de 1950, dizendo que o povo tem direito de denunciar. E tem o artigo 52 da Constituição dizendo que é de competência privativa do Senado tratar do assunto. Sim, exato. Então, numa canetada, um ministro do STF, numa decisão liminar e monocrática, simplesmente suspende o direito do povo e do Senado e beleza, e diz que é para salvar a democracia. Por que o Brasil, que ano que vem completa 18 anos que o PT está à frente desse país, ainda tem tanta pobreza? Deixarei ele responder. Quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. Isso explica o porquê que o PT usa programas sociais que são importantes, muita gente de fato precisa, porque é pobre, miserável aqui no nosso país, mas tá na cara que eles usam isso para poder político. E porque não é pouca gente, é muita gente. 94 milhões de pessoas dependem dos programas sociais. E é por isso que o PT e o Lula têm essa tara em coisas de graça, populismo barato, porque eles se orgulham basicamente do seu povo não tem dinheiro para comprar um gás. Eles estão há anos no poder e ainda tem a cara de pau de dizer que primeiro você começa, depois você melhora. Amigo, como assim? As casas estão tudo igual. Tá a mesma coisa. Aqui tá o Lula, por exemplo, indo visitar os pobres que ele tirou da pobreza. Isso aqui, meu irmão, é de cortar o coração. Porque esse vagabundo aqui, ele se utiliza da humildade, do sentimento das pessoas para poder enganar elas. Olha a casa aqui desse senhor. Infelizmente é de praticamente madeira e barro. E o Lula aqui tá com uma cara de satisfação do tipo, cara, você tá me agradecendo pelo quê? Enganando as pessoas com o mesmo discurso de sempre. O mesmo discurso mesmo. Se ao final do meu mandato, se quando eu terminar esse mandato, todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, cada brasileiro tiver tomando café, almoçar e jantar, tiver almoçando e estiver jantando, terei cumprido a missão da minha vida. Terei cumprido a missão da minha vida. Vou dar um exemplo aqui só do que acontece no Brasil inteiro quando o PT está governando. O PT prometeu construir uma ponte lá em Taparica, na Bahia, com um orçamento de 13 bilhões. Só por curiosidade, joguei no chat GPT para ver qual foi o valor do prédio mais alto do mundo. Custou 8,5 bilhões de reais. Ou seja, a ponte que o PT iria construir custa mais caro do que o maior prédio do mundo. Agora, olha quanto tempo que eles estão prometendo essa ponte para as pessoas. Vem na frente, quem vai chegar aí? Quem vai chegar aí? A ponte. Quero dizer que eu vou realizar essa ponte. Nós já iniciamos os trabalhos. A ponte Salvador Itaparica, se Deus quiser, daqui a 4 anos ela vai estar funcionando para o povo da Bahia. Viu? Apressado com o micro, daqui a 5 anos vai me ser. Vai poder ir para a ilha, se gosta da ilha. De carro. Quando o governo mandará construir uma ponte no Mar Grande? Já tem uma data, 13 de dezembro de 2019. Ainda demora um pouquinho, mas ela já andou. É real, é realizável, e eu vou provar que é realizável a ponte Salvador Itaparica. Aí você vai ver os índices de onde o PT governou a vida inteira. É isso aqui, ó. Salvador, piores índices de pobreza, desnutrição e desemprego. Bahia tem 5 cidades entre as 10 mais violentas do Brasil. 7 das 10 cidades mais violentas no Brasil ficam no Nordeste. E eu não falo isso aqui com nenhum tipo de alegria, pelo contrário. Nós somos todos brasileiros e a gente queria um Brasil bom para todo mundo. Agora, fazer as mesmas escolhas durante a vida inteira esperando um resultado diferente, aí não tem como. Porque saiu, né, a lista dos 19 países que o Trump não quer mais saber de nenhum cidadão desses países entrando nos Estados Unidos, de qualquer maneira, como turista, qualquer tipo de visto, né, vindo como imigrante, né, não quer mais. Antes, deixa eu dar aqui as boas-vindas ao Jair, número 9. Jair, seja bem-vindo. Faltam 2, né? Faltam 2 para bater o primeiro time de hoje. Membro fundador. Obrigado, Jair. Eram 5. Quando você chegou, já chegaram mais 4. Feliz então, ó, também, deu certo. Nessa terça-feira, o governo americano, ele suspendeu, né, todos os pedidos de imigração, de asilo, green card, de cidadãos de 19 países considerados de alto risco. Medida anunciada pelo Trump, depois que um imigrante que entrou nos Estados Unidos legalmente, teria sido um colaborador dos Estados Unidos lá no Afeganistão, na época das operações americanas,
veio para os Estados Unidos com visto temporário dado pelo governo Biden em 2021. Esse visto já estava vencido, ele continuou nos Estados Unidos e atirou contra 2 militares da Guarda Nacional que estavam a serviço ali em Washington, a 450 metros da Casa Branca. Infelizmente, a militar de 20 anos, a Sarah Backstrom, não me lembro agora sobre o nome dela, 20 anos de idade só, ela não era nem o plantão dela, ela aceitou fazer o plantão naquele dia de Thanksgiving para liberar um outro militar que queria passar com a família, ela não fez muita questão, estava lá trabalhando, infelizmente ela morreu, o outro militar está em estado grave ainda, e era um imigrante afegão, portanto, e a partir daí o Donald Trump disse que baixaria essa medida, né? Não queria mais saber de nenhum imigrante, nem de nenhuma espécie, né? Ilegal, obviamente, mas não queria mais liberar a entrada legal para nenhum cidadão de 19 países do terceiro mundo. Muita gente achou que o Brasil ia acabar entrando nessa lista e tal, mas a lista não tem o Brasil, da América do Sul apenas a Venezuela, e os países são Afeganistão, Birmânia, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Iêmen, Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e, por último, também em ordem alfabética, Venezuela. Então, da América Latina, a gente tem Cuba e Venezuela. O Brasil não está nessa, né? E do jeito que vai, não seria o nosso desejo jamais, né? Mas do jeito que vai, Ana, acho que muita gente vai zarpar, né? Quem tem condições vai querer sair do Brasil, porque não dá para aguentar essa tirania de STF aí, não. Infelizmente, a gente percebe muitos brasileiros nos procurando não por estarem animados em começar um novo capítulo, mas por estarem exaustos com a situação política no Brasil hoje, e sim procurando então expandir as fronteiras. Essa notícia aí do Trump, ela acabou sendo um prato cheio para mídia militante, infelizmente, que gostam muito de caracterizar com os istas, né, nazista, fascista, racista, falando, não quer mais terceiro mundo, e preocupou bastante os brasileiros que têm essa intenção imigratória para os Estados Unidos. Nossa, Ana, será que agora vai prejudicar o meu processo? Foi uma semana bem agitada para mim, quando recebendo notícias, e aí, cancelou meu processo, como que vai ser? Mas não, o Brasil não está na lista, e é muito clara a imigração que o governo Trump ele está querendo evitar. São pessoas que estão vindo para os Estados Unidos por questões que podem colocar em risco o país, ou mesmo depender também de benefícios públicos e não beneficiar os Estados Unidos. A imigração que ela tem sido bem-vinda e continua bem-vindo é a imigração de mão de obra qualificada, de pessoas que estão vindo para somar nos Estados Unidos, de investidores, de empresários. Enfim, essa imigração não há nenhum sinal dela ser prejudicada, muito pelo contrário. Na minha última participação aqui da Timeline, eu até trouxe o tema sobre o visto H1B, não sei se vocês de casa tiveram a oportunidade de acompanhar em detalhe essa discussão, mas o Trump ele até se indispôs com a direita americana, que tem interesse em limitar alguns tipos de vistos, ao afirmar que sim, precisamos expandir a imigração de mão de obra qualificada para impulsionar a economia americana, e trazendo o H1B então como exemplo de visto para viabilizar isso. E na época, uma ala populista da direita entendeu que a mensagem do Trump era afirmando que não tinha talentos nos Estados Unidos sobre isso, e acabou tendo ali um desconforto, mas que não, a posição do presidente Donald Trump é sim favorável a trazer imigração de pessoas que vão somar, que vão beneficiar os Estados Unidos, e isso para ele é inegociável, e junto com ele também tem a figura do Elon Musk, que está sendo muito vocal nesse assunto aqui nos Estados Unidos, bem como o Vivek, eu sempre tenho dificuldade de falar sobre o nome dele, Ramaswamy, é isso? Não impede para falar isso. Eu tenho dificuldade.